Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial, em especial na advocacia. Essa ferramenta de trabalho é uma aliada ou uma ameaça? Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é advogado criminalista, professor, doutor, pós-doutor, ex-presidente da OAB do Rio Grande do Sul por 2 mandatos, conselheiro federal da OAB, membro da Associação Internacional de Direito Penal em Paris, na França. Bem-vindo ao programa, Dr. Ricardo Breyer. Bom, mais uma vez é uma alegria estar com vocês, Martina e Sérgio, né? Podcast Bastidores da Vitória, que a gente tem acompanhado bastante todo o trabalho de vocês, no sentido de levar informação de temas importantes, né? Política, social. E está aqui hoje falando desse tema de inteligência artificial, que é um tema muito caro, né? Para todos nós que vivemos, não só a advocacia, mas também a cidadania, porque a cidadania precisa, numa sociedade que nós vivemos muitas vezes, da justiça, né? Então, essa justiça que está mudando toda a sua forma de proceder, né? Migrando, digamos, daquele procedimento todo analógico do processo físico para o mundo digital, né? Para o processo digital. E não bastasse só essa questão do processo digital, né? Também utilizando a tecnologia para determinadas decisões dentro da justiça. Mas esse é um tema que envolve uma temática muito ampla, né? E a inteligência artificial, se começarmos, a gente pode falar que é algo que não tem como negá-la, né? Há uma adaptação para isso. E nós temos uma série de variantes, né, que eu tenho pesquisado, foi objeto meu de pesquisa, de investigação do pós-doutorado. Conversei com professores portugueses, espanhóis, franceses, que estão também nesse período europeu de mudança da sua justiça também, tornando-a uma justiça também mais tecnológica. Os reflexos disso assim, para a advocacia, né, como um todo, né, é uma coisa benéfica 100%, como é uma questão de adaptação, enfim, quais são as seguranças e garantias que nós temos, né, referente a quem está produzindo os dados que possam fazer esses julgamentos processuais dentro do critério eletrônico. Então, enfim, é um tema que tem variantes múltiplas, né, e eu tenho detido principalmente a minha investigação, os meus estudos, na questão dos direitos fundamentais, né, que são aqueles direitos da privacidade, o direito da liberdade, o direito a um processo justo, o chamado devido processo legal, né, com um bem constitucional importante que é o direito de defesa e contraditório, o direito fundamental de acesso à justiça. Vai ficar mais fácil ou não o acesso à justiça com a tecnologia, e a questão do próprio advogado, a própria advocacia, a advogada, que tem também um mando constitucional, né, que estão no artigo 133 da Constituição de 88, que aliás, talvez essa seja a única Constituição que eu tenha conhecimento no Estado democrata e direito que colocou a advocacia num status constitucional. Né? Outros países, por exemplo, na Europa, a OAB, as ordens que representam a advocacia, eles praticamente são vistas como uma associação. E a nossa entidade, a OAB, ela tem poderes importantes, como declaração direta de constitucionalidade de leis, né? Então, ela pode questionar temas importantes de leis federais que vão contra os princípios da Constituição. E, então, a força institucional é muito grande, né? E esse status constitucional da advocacia vem desses debates lá na Constituinte. Nelson Jobim, principalmente, que liderou esse processo todo, de colocar esse status constitucional. E vem esse cenário todo novo, né, de uma justiça digital. O que eu vejo no primeiro momento? Eu vejo que a pandemia acelerou esse processo, que era um processo que já vinha sido pensado pelo judiciário. Quando veio a pandemia no ano de 2020, e que nós precisamos nos comunicar através do mundo virtual, as audiências virtuais, né?
enfim, usando a tecnologia para fins de comunicação. Isso durante um ano e meio, foi essencial para que a justiça funcionasse. Que nós não pudéssemos ficar parado no tempo. Só o Rio Grande do Sul que teve um problema, né? Nós tínhamos 80% de processos físicos aqui no Rio Grande do Sul. 80%. Praticamente o tribunal era digital. A justiça de primeiro grau não era. Então parou. De março ao setembro a justiça parou. E parando, não anda as demandas sociais. As execuções de títulos, processos de adoções de crianças ficaram paralisados. Nós tínhamos casos de urgência apenas sendo resolvidos, porque os fóruns estavam fechados. Então, a questão física foi uma barreira num momento de crise sanitária, que impedia que nós pudéssemos estar todos juntos, né, dentro do fórum. E na presidência da OAB, que eu estava nesse período, foi muito difícil, porque tivemos problemas sérios, né, de advogados e as famílias que ficaram sem o seu provedor. E conseguimos vencer isso com muita dificuldade, né? Mas também sempre enfrentando demandas junto ao CNJ para que a justiça abrisse de uma vez, né? Porque aqui nós tínhamos aquelas questões de bandeiras, então tinha lugar que não tinha a bandeira vermelha, era amarela, então era uma confusão aqui, ó. Essas bandeiras criadas, né? Uhum. Porque um lugar fechado, outro aberto, quer dizer que. Sim. E a resolução dizia para tudo fechar. Mas funcionou. Santa Catarina, Paraná, o Supremo Tribunal Federal e todos aqueles estados que tinham na sua essência o processo eletrônico. Funcionou. Teve as audiências, teve sentenças e liberações de alvarás, né, para que a justiça se mantivesse assim funcionando e a advocacia poder ter uma renda para isso. E o governo também ajudou lá com os impostos, aquelas questões todas que a gente sabe. Mas esse processo foi, digamos, o start para um grande projeto da justiça, do Conselho Nacional de Justiça, tornar de uma vez por todas uma justiça mais ágil, uma justiça mais prestativa, uma justiça que pudesse dar uma resposta rápida. E o modelo tradicional de presença do processo físico é um procedimento que na cabeça deles era uma das condições por falta de juízes, de servidores, de aposentadorias muito em virtude deixar uma justiça sem uma efetiva mão de obra para poder impulsionar os processos, com intimações presenciais. Então isso advém de uma crise e a justiça ela se modifica. E as resoluções do CNJ começam a surgir. A resolução da própria audiência virtual, a resolução dos processos eletrônicos, da adaptação urgente dos tribunais para que fique tudo eletrônico, né? Das sustentações orais e procedimentos também junto ao tribunal de forma eletrônica, viabilizando a possibilidade do advogado, se assim entender, não tinha como, tinha que ser tudo via virtual. Mas passado isso, da viabilidade do advogado poder escolher se quer virtual ou não. Enfim, vamos ter que ter um procedimento mais ágil. Perfeito. Ricardo, e no dia a dia ali do advogado, né? Qual é o impacto da inteligência artificial ali? No dia a dia ali, no seu trabalho? Eu vou dizer assim, ó, a experiência que eu tive como presidente da Ordem, eu pude ver diversas realidades econômicas da advocacia e diversas realidades culturais da advocacia. Hoje nós devemos ter em torno de uns 90 a 100 mil advogados no Rio Grande do Sul atuantes. Depois a presidência da Comissão Nacional de Prerrogativas me fez viajar o Brasil todo e conhecer as realidades das regiões. E nós temos essas diferenças. Você, para ter uma ideia, hoje, na minha área, vou pegar na minha área, eu tenho o Ministério Público Federal, eu tenho uma Polícia Federal, eu tenho uma Justiça Federal, eu tenho o Tribunal de Contas da União, Receita Federal, Controladoria, investindo bilhões em tecnologia. Não vamos longe. Recentemente, para que se fosse analisado um inquérito de 8 de janeiro, e nós todos presenciamos isso quanto do julgamento recente por parte da primeira turma do Supremo, né, de um procedimento que tem 25 mil páginas
e horas, mais de 2.000 horas de conversas por telefone e WhatsApp. E a Polícia Federal, através do núcleo de investigação divulgado pela imprensa e Tribunal de Contas, investiu 80 milhões de reais neste programa para fazer e decifrar e codificar essas conversas e ter a conclusão, a inteligência artificial, sobre os diálogos que interessam para o processo de origem, que é o inquérito da investigação de possíveis responsáveis, segundo defende o Supremo, por atentado à democracia e ao bem público, né? Os ataques de 8 de janeiro. Então nós temos aí, por parte do Estado, um grande investimento econômico em tecnologia. A advocacia não se deu conta disso ainda. Recentemente escrevi um artigo alertando sobre a resolução 322, que foi julgada pelo Supremo, pelo Conselho Nacional de Justiça, criando os ditames e as regras de aplicação da inteligência artificial na operacionalidade da justiça. E a justiça está aparelhada para isso. A advocacia, por exemplo, criminal, tem um grande problema hoje. Se eu não tiver um software que me ajude a pesquisar o que eu desejo, por exemplo, o nome do meu cliente, onde é que aparece nessas 25 mil páginas, por exemplo? Ou eu leio as 25 mil e vou perder aí um grande tempo, ou tem um software que possa me dizer, não, aparece em tal página, com segurança isso. Esse diálogo aqui no número tal, dia tal, hora tal, minuto tal. Para isso tem que ter dinheiro, isso é muito caro. É muito caro. Então nós temos uma grande parte da advocacia empobrecida, que não vai ter condições de ter uma ferramenta mínima sequer, ou vai ter uma ferramenta mínima, mas que não lhe dá segurança na pesquisa tecnológica. Então nós vamos enfrentar problemas de redução de igualdade dentro do processo. Pelo menos no crime eu vejo isso. Hoje nós temos cruzamento de dados da Receita, Ministério Público Federal, Polícia Federal rápida. E vem uma acusação com base em dados cruzados. Quem faz isso é a inteligência artificial. Sim. Eu pesquisei algumas sentenças de 6 meses para cá de alguns magistrados que modificou muito a inteligência com um fundamento muito mais técnico, muito mais cruzando dados do que antigamente uma sentença. Então tem o apoio da inteligência artificial com a supervisão do magistrado. Nós temos casos, por exemplo, em Portugal hoje, que é utilizado para medidas protetivas contra a mulher. Quem determina a medida é a inteligência artificial, com base no histórico do agressor. E qual a medida que ele tem que ter. Isso, os advogados portugueses estão numa luta terrível, porque nós não sabemos os dados que constroem esta decisão, que são os algoritmos. Como é que é feito isso? Da onde se extrai? A gente extrai das jurisprudências recentes, a gente extrai do comportamento da vítima, a gente extrai da questão psiquiátrica, de como se faz isso. Então vai construindo dados, né, para que se possa ter uma decisão mais precisa possível. Há países, por exemplo, na Espanha, que é caso de prisão cautelar feita pela inteligência artificial, defendendo o que é a ordem pública, da necessidade da prisão pela personalidade do agente. Coisa que nos Estados Unidos, na década de 90, que lá atrás fiz uma pesquisa sobre pedofilia e redes organizadas, lá nós começamos lá com as tornozeleiras eletrônicas que monitoravam o perfil do pedófilo e tinha um cadastro nacional de pedófilo. Quem fazia isso era a inteligência artificial que fazia o cruzamento. Né? E os tratamentos, segundo informações que se tem de estudos da matéria, dizia que a reabilitação do pedófilo não caberia. A inteligência disse isso, que só a castração química, que poderia reduzir os índices de reincidência de violência contra criança e mulher. E isso foi feito nos Estados Unidos como um barganha de pena, né? E reduziu 80% quando os indivíduos faziam a castração química. Então nós temos, sim, hoje, a inteligência artificial atuando muito pelo poder público. E a advocacia, eu acho que ela, no dia a dia, pode ajudar, sim. Nós temos as advocacias de massa, por exemplo, que a gente tem visto, né? Que são petições de cobrança de banco, essas coisas todas. Grandes escritórios reduzindo o número de advogados, porque a inteligência artificial tem feito as ações. Sim.
Nós temos casos, assim, importantes de grandes escritórios, reduzindo 150, 200 advogados. Nossa. Então, nós temos um problema. Nós temos a mão de obra para utilizar a inteligência artificial. Como vai ser? Nós estamos vendo hoje que está reduzindo a advocacia. Então, nós temos o problema da falta econômica para ter uma plataforma ou um software. Nós temos um problema com isso de não ter uma paridade de igualdade com o Estado na defesa do cidadão. Os grandes escritórios utilizam e têm dinheiro para isso, reduzem o número de advogados, então nós vamos ter advogados e advogados desempregados. Então, a inteligência artificial já está Sim, substituindo os sim, advogados. sim. Então, Em determinadas matérias, sim. nós temos operadores jurídicos inteligentes. Agora, eu acho que vai ter que mudar o nome daqui a pouco, não vai ser mais Tanto que advogado. agora está começando, o juiz, vocês viram essa notícia, um juiz decidiu com base na inteligência artificial, criaram uma petição que mentiu jurisprudência, então não tem um lado ruim disso também. Uhum. E agora tem agora no mercado uma nova, vamos dizer assim, Uma nova profissão. uma nova profissão que se chama, como é? É operador. Operador de IA. De IA. É. Isso pode se encaixar na engenharia, na advocacia. Sim. O cara é operador de IA. E é contratado É. para quem tem grana para É. poder fazer isso. Então, a advocacia, eu estou preocupado. Claro. E esse artigo é um alerta, porque eu falo e estudei a resolução, os pontos dela. Ela não tem transparência, a gente não sabe. A OAB não participou ativamente desse debate. A OAB não tem participado aqui nas transformações do Tribunal de Justiça ativamente nesse debate. Porque nós vamos questionar. Nós temos que representar essa advocacia carente, que é esquecida. Né? Muito esquecida. Que já teve problemas quando saiu do processo físico para o eletrônico, porque não tinha um computador bom para acompanhar o andamento do seu processo. No EPROC 1, né? Lá Sim, atrás, 20 o PJE anos. na Justiça do Trabalho. É. Já teve um problema severo. Teve muitos advogados que não quiseram mais advogar porque era muito complicado. Os mais não sabia velhos mexer. não queriam saber, Não. né? a Eles gente negavam, vê- era complicado. A transição foi muito complicada, né, PROC? E aí eu fiz lá uns cursos, capacitamos 5.000 advogados da terceira idade. E agora a inteligência artificial. Então, tem um autor americano, Richard Sussik, que escreveu uma obra em 1997, Tomorrow Liars, ou seja, o advogado amanhã. 97, se o advogado não se adaptar a uma nova forma, como ele puxa a Revolução Industrial, no sentido que a máquina substituiu o homem, antigamente o homem tinha uma importância e a máquina reduziu muito o trabalho do homem, né? Pela força da máquina instrumental. E aí nós tivemos que adaptar-se para operar bem essa máquina, porque essa máquina ela não poderia ser operada sozinha, que é diferente da inteligência artificial, que ela pode ser operada, mas ela é criada, né? O advogado ele vai ter que se adaptar a isso. Ele vai ter que entender um pouco de tecnologia, ele vai ter que entender um pouquinho de algoritmo para tentar identificar onde está na decisão e no procedimento o equívoco. E é complexo isso. Muito complexo. O judiciário diz, não vamos julgar, né, ainda, nós só estamos usando a inteligência artificial para poder impulsionar o processo. Então já há despachos administrativos que se caminham para um juiz que vai julgar isso. Porque hoje é humanamente possível o juiz que tenha 45 a 50 mil processos sobre sua jurisdição Não tem como. e tem 2 servidores. Não tem como. Não tem. Eu visitei um juiz em Feira de Santana, na Bahia, porque lá estava dizendo um tempo lá da OAB, da Federal, e que não recebia advogado. Eu fui conversar com ele. Já que eu estou aqui em Salvador, vamos lá. O juiz doente emocionalmente. Doutor, eu tenho que, como na vara da fazenda, todos os pedidos de liberação de alvará não posso dar sem ler o processo, doutor. Eu não posso dar uma liminar de internamento ou de um medicamento caro que o Estado não tem sem ler as condições do processo. Eu tenho processo para sentenciar, doutor, que estão parados aqui. Eu tenho audiência, doutor, para fazer. Não é que eu não queira atender os advogados, que eu não tenho tempo. Eu trabalho quase 16 horas por dia aqui com 2 assessores. Enquanto o Tribunal Desembargador na Bahia tem 19 assessores. Um desembargador. E o primeiro grau,
na míngua. Que é onde é o gargalo, né? É o gargalo. Então, isso vai utilizar a inteligência artificial, alguns critérios, isso vai se amadurecendo. E a advocacia, ela é uma profissão de risco, assim, em algumas áreas dela. Acho que talvez a última que vai sobreviver vai ser a criminal. Que eu digo sobreviver no sentido de necessitar do contato, né? Claro. Ainda físico, humano, prisão, etc. Mas já tem procedimentos aí decidindo por inteligência artificial. Prisões, decisões, reincidência, cálculo de pena. Isso vai ser tudo realizado dentro de um contexto que aos poucos vai sendo alimentado essa inteligência artificial, né? Vai sendo investido nisso e ela vai construindo. Então é um mundo, né, imaterial com uma alta potencialidade de riscos, de erros e como o cidadão, né, vai se comportar com isso. Como advogado ou advogada vai fazer essa representação, né, com todo esse balizamento que nós temos, né? Então é um cenário bem difícil, muito complexo, que eu vejo que o dia a dia da advocacia não é o dia a dia que nós estamos acostumados a viver, vai ser um outro dia a dia, né, voltado à tecnologia, à análise, e as pessoas que brigam por uma ostentação oral, etc., que é importante, isso não vai ser mais pauta de discussão. Possivelmente a justiça do futuro não terá prédios mais, porque eles vão ter que reduzir custos. A ficção, né, dos cinemas agora se tornou realidade. A gente está num inteligência filme quase futurístico. Por exemplo, nós temos comarcas, né, fechadas da Justiça Federal, salas fechadas, porque não tem. A Justiça Federal tem um juiz em Porto Alegre que pode decidir causas que está em livramento, por exemplo, uma prisão em flagrante. Sim. Ele pode aqui, porque tem um processo. Claro. Então nós não vamos ter aquilo que eu chamo a territorialidade jurisdicional, vai deixar de existir. As diligências em loco, né? Acabou. Não, hoje acabou, não preciso mais. Eu me lembro que eu tinha que pegar um ônibus para ir para Parobé para ver um processo físico. Perdi um dia para ir lá. Agora tu acessa. Na hora, então não precisa. E aí já tinha uns estagiários que faziam. Não, e mais, Martina, certo? Tinha um advogado que vivia disso, que era o correspondente do interior. Eu tinha um advogado correspondente que trabalhava para o escritório uruguaiano. Então ele ia lá, via o processo, então fazia audiência, não era complexo, o acompanhamento. Então, com isso aí, ele ganhava o seu dinheirinho. Tinha empresas, né, que contratavam os advogados, pegavam o correspondente. Isso não existe mais. Esse advogado não recebe mais aqueles 5, 6, 10 mil, dependendo quantas audiências fazia. Principalmente na advocacia de massa, né? Contra banco, contra aqui telefone. No Porto Central, né? Ali no Juizado Especial Civil, era filas e filas. Uma audiência a cada 10 minutos. Pessoal... Advogado correspondente. Por exemplo, eu não preciso, por exemplo, em Minas Gerais, Belo Horizonte, ver o inquérito policial, vou lá e vejo diretamente, converso, faço reunião diretamente. Esse dia acompanho o depoimento no Amapá, Macapá, tudo virtual. Tudo virtual. Sem ir. Sim. E eles estão estimulando a isso. Comunicação por um e-mail, um canal virtual, vamos conversando, vamos fazer nossa reunião virtual. Balcão virtual, né? A gente já tem um balcão virtual, para quem não é advogado, é uma ferramenta que todos os tribunais do Brasil já têm, que tu clica ali um link, chama o servidor do cartório para dizer, olha, por favor, agiliza, vê se dá para pautar o processo, coloca aí para conclusão e tal. E tu nem vê a pessoa, às vezes tem a opção, né? Sim. Quer conversar, abrir a câmera, a webcâmera ou não. Não temos mais a materialização da justiça. Eu acho que ela vai ficar... E esse é o caminho natural. E o ministro Barroso já vindo o ministro Fux, né? Vamos dizer, claro que já queria deixar uma justiça mais ágil e tal. Enfrentou problemas, né, com a pandemia, né? Mas se aproveitou disso para acelerar muitas resoluções e agora compilou tudo na justiça, que os tribunais terão 3 meses para se adaptar. E alguns tribunais pediram esse prazo para o ministro Barroso. É uma nova legislação, então. É uma resolução de orientação de como utilizar a inteligência artificial nos tribunais, no andar do processo. Uma das pautas críticas, que é o uso da inteligência artificial no Brasil, não tem uma lei específica para isso. Nós temos o marco da internet, né?
nós temos a questão da lei de proteção de dados, mas nós não temos um regramento como agora, recentemente, 25, né? Nós estamos em 25. Em 24, final de 24, foi apresentado à Comunidade Europeia o regramento de aplicabilidade. É isso que eu ia te perguntar, né? Na Europa existe já um avanço, né, dessa regulamentação de inteligência artificial, né? É uma regulamentação que levou 5 anos de estudos de experts, né? Para que se criasse regramento de orientação de como construir uma inteligência artificial, em vários segmentos, baseado na ética, baseado na transparência, baseado na dedicação específica, clara, de transparência 100%, os riscos, como é que são analisados os riscos, né, do uso de uma inteligência artificial, risco baixo, risco médio, risco alto. Isso o regramento europeu trouxe muito bem. E as pessoas estão lendo esse regramento. Mas já tem críticos dizendo que parte dele já está defasado frente às novas tecnologias que tem pela frente. E que o regramento não prevê como critério de orientação e limite. Nossa. Então é muito rápido isso. E o Brasil não tem isso. O Brasil tem leis especiais, como eu falei, de proteção de dados, o marco da internet, algum crime cibernético. Mas nós não temos uma lei que trata sobre a regulamentação do uso da inteligência artificial pelo órgão público ou pelo agente privado. Nós não temos isso. E o CNJ fez uma resolução com base nas experiências europeias e americanas para tratar, dentro da nossa realidade, como vai ser funcionada a justiça. Digital. 100% digital. Isso eu nunca me esqueço o Barroso. O Barroso não. O Fux dizia assim, ó, 100% digital. Nós temos que ter uma justiça. Tanto que ele fez uma resolução, justiça 100% virtual. E a advocacia nesse mundo utópico, imaterial, realidades diversas, ainda vivendo o oxigênio de uma audiência presencial, de uma ida ao fórum, mantendo-se vivo a esperança de que a presença física dele é importante, sim é, mas que com o andar da carruagem eu vejo que ela vai não ser o ponto vital de ser uma advogada, mas sim de um conhecedor desse mundo virtual. E o critério econômico. Como estarão as defensorias públicas, por exemplo, equipadas para atender os vulneráveis? Há críticas hoje na questão clássica da crise do direito de defesa, que as defensorias não conseguem alcançar o patamar de representatividade do vulnerável. Sim, Por N eu fico motivos, pensando N no motivos. princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Como é que tu vai aproximar a pessoa? Se tem muitos que não tem nem computador, não tem celular, não tem nada. Vocês estão vendo o problema disso? Eu, às vezes, fico preocupado, às vezes só eu fico falando sobre isso. E as pessoas ficam batendo palma pelo uso da inteligência e da tecnologia. Não, tá tudo certo, é bom. Mas como é que nós vamos operacionalizar isso, a advocacia? Eu que tenho um escritório relativamente 33 anos, eu tenho dificuldades para isso. Tenho dificuldades hoje. Eu tenho dificuldades. Sim. Ela ajudou muito, sim, na questão de evitar deslocamento, de eu ter acesso ao processo onde quer que eu esteja, o andar do processo. Isso é uma coisa de automação, né? De um andar. Isso não tem interferência da inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial, quando ela começa a fazer as decisões, quando ela começa a ser utilizada para fazer uma análise de um processo gigante, ou os escritórios fazer petições em massa, isso afeta a advocacia. E na criminal, principalmente, a questão de paridade de armas. Então, vai ter que ser feito um investimento para isso. Vai. Eu fico pensando nesses escritórios de massa. Se resolve peticionar ali. Termina. Uma enxurrada de petições no... minuto. Como é que vai fazer como é que vão apreciar, despachar tudo isso? Não, bota no computador, a inteligência vai fazer a análise e vai dizer assim, não, isso aqui é admissibilidade, não tem... Essa petição não traz os critérios essenciais, então tudo vai ser feito automatizado. Nossa, então veja um problema que nós temos. Muito. E eu não vejo a discussão disso séria na ordem. Será que o juiz não vai ser eletrônico daqui a uns anos? Vai ser. Para mim, os alemães estão enlouquecidos, não pode, porque toda a história filosófica, o humanismo, é ou não é? Sim. A lei baseou do humanismo.
Sim, eu falei vem depois do fato social, a Isso, história, né? Nossa história, Não, entendeu? Nada acontece no mundo sem um fato social. Aí eu vou numa universidade, como eu estava no Rio de Janeiro, perguntei se lá tinha cadeira de tecnologia no curso de Direito. Não tinha. Então nós temos um currículo de 200 anos no Brasil que fala sobre filosofia e humanismo. Uhum. E nós não estamos trabalhando na universidade, preparando os advogados para trabalhar no mundo tecnológico. Então, essa conversa é muito boa nas palestras do Supremo, no CNJ, no STJ, no Tribunal de Contas, onde estão lá os experts, etc., que é importante. Que aí teve um debate aí que eu fui muito... Eu vou aonde eles não vão. Na operacionalidade de quem vai impulsionar isso, que é a advocacia. Eu fico pensando no Estatuto de Idoso, na população que Não. está envelhecendo. O Rio Grande do Sul tem 2 milhões de idosos. Sim. Então, como é que tu vai aproximar uma justiça tecnológica no idoso que mal sabe mandar um WhatsApp? Essa é a realidade. É a realidade geral, né? Eu não sei. Esses debates são importantes, né? Talvez eles queiram não fazer esse debate nesse momento, querem aperfeiçoar a justiça digital, mas ela não é inclusiva, ela exclui. Exatamente. E aí o direito de ação fica prejudicado. Total. Mas enquanto tu toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência, para o Roberto do Rio de Janeiro, para a Laura de Natal, no Rio Grande do Norte, Josimar de Camaçari, Bahia, Maria Luísa de Espumoso, aqui do Rio Grande do Sul. Aproveito também para informar que os nossos e-books da série Personalidades Vitoriosas, o e-book volume 1, 2 e 3, que é o Churchill, Dom Pedro II e Pais Fundadores da América, já foram lançados no site da Amazon. Eu aproveito para agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Mari Incorporadora, construtora referência na capital, na Serra e no litoral, em empreendimentos imobiliários. Beck de Souza Engenharia Limitada, 38 anos de engenharia consultiva. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. Cicepot, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, através do nosso QR Code. Mas, professor, retomando, como a OAB tem se posicionado assim, em relação à regulamentação? Vamos esmiuçar mais um pouquinho. Não, eu acho que no Conselho Federal nós temos uma comissão lá que apresentou sugestões para o CNJ, algumas participações em algumas audiências públicas, né? Mas eu não vi assim efetividade naquilo que foi trazido especificamente para a advocacia. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que nós não estamos trabalhando como deveríamos junto ao Tribunal de Justiça, né? Na época que eu estava na presidência já era difícil você participar dos conselhos, né, de gestão da administração do Poder Judiciário. É uma coisa que fica muito fechada, é um órgão, mas o Judiciário só existe porque a advocacia o demanda. Então nada mais justo que a gente pudesse também ter uma voz mais clara. A gente ajuda muito, porque a gente vê as dificuldades nesse sentido. Enquanto nós falamos em inteligência artificial na movimentação do processo, e parece que isso que acontece, né, a gente não enfrenta esses problemas reais assim da utilização por parte da advocacia, né, e essa questão econômica. Eu não tenho visto esse debate. Esse artigo que eu escrevi foi publicado agora recentemente. Eu tenho recebido retorno de pessoas trazendo isso. Não pensei que era assim. Realmente é muito preocupante. Quando é que nós vamos parar? Sabe? Então são indagações, assim, no sentido de deixar claro que as pessoas ficam surpresas com aquilo que se coloca, que pode ser o óbvio, que nos Estados Unidos tem conversado muito sobre isso, né? Esse advogado ele está com os dias contados, não está, né? Ou parte dessa advocacia, como ela vai se comportar. E a entidade de classe, ela tem um papel que deveria informar mais sobre isso. Gerar mais responsabilidade do poder público no andar disto.
Perfeito. E eu vejo isso, nós fizemos um encontro agora, com o professor da Espanha, professor de Portugal, eles não estão com acesso também. Eles simplesmente recebem a ferramenta já utilizada pelo judiciário, como nesse caso da decretação de medidas protetivas à violência da mulher na Espanha, eles utilizam. A OAB, então, não é ouvida sobre essa ferramenta que o judiciário Não, já... eu acho, na minha visão, como deveria ser com opinação, não. O judiciário tem trabalhado e tem feito o seu dever de casa para aquilo que ele entende que é melhor. Mas a gente não pode, de alguma forma, esquecer quem está junto, quem são os protagonistas disso. Claro. O Ministério Público ele tem lá o seu orçamento e investe na tecnologia. Nós não. Exato. Ricardo, no futuro, assim, como é que a advocacia poderia, ao se integrar à inteligência artificial, né? Como é que poderia ser esse processo para que não haja perda da essência da advocacia? Pergunta difícil. Quase. Bem ruim. Eu acho que o advogado ele tem, né, na sua alma, quando ele é compromissado, né, quando ele é uma pessoa dedicada na representação do cidadão, fazendo todos os meios possíveis dentro da ética. E esse dia eu fui perguntar, estava em Campinas num evento, perguntaram, a advocacia tem limites, professores? Não, ela tem um limite, que é a ética. Você pode fazer o seu horário de trabalho, você pode ter o seu escritório ou não ter, você pode fazer o seu trabalho com dedicação, ter os resultados. Mas tudo tem um limite, que é a ética. Então a essência da advocacia, quando me pergunta dentro do cenário de inteligência artificial, ela vai ter uma essência muito maior de duas frontes. A causa e a relação com a máquina, com a inteligência artificial. E essa relação com a inteligência artificial que ainda está se construindo dentro da advocacia. Como nós podemos ser protagonistas mesmo com a inteligência artificial. Essa é a indagação. Ela perde a sua essência, o seu protagonismo, né? Sob o aspecto constitucional, não, porque a gente tem que estar lá. Mas vamos estar de corpo e alma ou vamos estar só de corpo e a alma, que é essa essência, se ela vai estar limitada ou não com a inteligência artificial. As pessoas não acreditam, por exemplo, que isso vai acontecer. Sabe? Não, isso nunca vai acontecer no direito. Não. Já acontece na medicina. Mas já está acontecendo no direito. Claro. Já tá. E eu vejo assim pessoas, olha só que coisa mais difícil. Assim. Às vezes eu vejo pessoas vendendo ferramentas. Pega essa ferramenta porque vai te ajudar a pesquisar jurisprudência, vai te ajudar a pesquisar petições, tu vai ter não sei mais o quê. Ensina a fazer isso. Como eu vou trabalhar na interpretação de um algoritmo para ver se ele está excessivo ou não está excessivo, se ele é um algoritmo construído que fere direitos fundamentais. Hoje nos Estados Unidos se constrói essa Compass, que é uma ferramenta muito importante, foi muito criticada porque ela tinha algoritmos discriminatórios. Os negros americanos tinham penas um pouco mais altas do que os brancos para o mesmo tipo de delito. Então, foi uma máquina que teve, na sua essência, dados para ter uma discriminação muito maior. Então tem esse lado, talvez, que também a máquina possa se levar na sua essência de estrutura a contaminação também discriminatória do homem. Sim. Então nós temos que saber tudo isso. E nós não temos, pela resolução do CNJ, nós não vamos ter acesso aos dados que vão construir essas decisões. Eu fico pensando na questão no direito penal ali, na dosimetria da pena. Não, aqui, como é que tu vai dizer pro algoritmo, tá? Isso aí é circunstância, agravante, mas eles constroem. Nós temos que ter um cuidado para não discriminar. E aí, como é que nós vamos combater um algoritmo, por exemplo, que faz essa decisão? Aí que está a essência do advogado. Então, ele tem o lado da causa e o lado na relação da tecnologia. Nossa. É difícil isso. É um advogado hacker, quase. Praticamente, Não é. Porque vai ter que analisar, vai ter que estudar isso. Por isso que as universidades deveriam já ter cadeiras básicas de tecnologia. Na verdade, às vezes até, estou pensando aqui, palavras-chave no texto do advogado poderão mudar o pensar do algoritmo. Né? Também. Então isso é um troço que é uma cultura que o cara tem que ser meio hacker mesmo.
E para saber como é que o algoritmo decide, ele tem que conhecer os códigos chaves. A gente, advogado, a gente já brinca, né? Nas mídias sociais tem os cardzinhos fazendo os memes, né? Dizendo quando dá problema nos EPROCs, nos PJE, né? Tipo, o que o advogado tem que fazer até conseguir aquela certidão lá de indisponibilidade do sistema? Isso é arcaico. É uma loucura. Um sistema que não funciona por uma precariedade tecnológica. Imagina que é uma funcionalidade do processo. Exato. Não é algo decisório do processo. E aí o advogado às vezes não consegue lidar com isso, aí tenta entrar em contato com o suporte, que não dá um devido suporte, né? Às vezes fica... Tu tem que terminar aquela peça processual e aquilo não avança. Nossa, é complicado, assim. Eu não sei como é que nós vamos sobreviver, assim. Mas a ideia é que a gente tem que se adaptar a isso. Um dos pontos fundamentais é conhecer bem a questão tecnológica. Mas mudando assim um pouquinho da inteligência artificial, indo para o direito de defesa, como é que está a crise que a gente está passando no direito de defesa no Brasil, né? Em relação às nossas garantias penais constitucionais, como é que o senhor vê isso? Eu uso um termo do Bauman, que eu escrevi um artigo sobre defesa penal líquida. Bauman tem um mundo líquido dele, um amor líquido, né? E ele escreveu vários temas sobre a desmaterialização da sociedade, né? Tudo é muito volátil. Consumo, né? E a defesa, ela tem um histórico de quase 2000 anos, né? O direito de defesa sempre fez parte da civilização, não com tanta segurança, mas a partir do século XVIII, né? Que a gente cria todo um direito voltado ao humanismo, não ao autoritarismo, né? Com Beccaria, né? Quem para não conhece Beccaria foi um autor que lutou contra a arbitrariedade do Estado feudal, né? Dizendo que nós tínhamos que ter um processo, coisas básicas, né? Que tinha que ter um direito de defesa, que não tinha, né? Deve estar horrorizado agora na outra encarnação então, sobre o Brasil, ele deve estar perplexo. E aí então ele lutou por questões básicas. Legalidade penal só pode ser responsabilidade, está na lei, coisa que não existia antes. E aí nós construímos as nossas constituições democráticas com base nesse pensamento no final do século XVII. Entramos no século XVIII, XIX, e no século XIX, século XX, nós temos uma guerra de 33 a 45, que é a instituição do nazismo, que conseguiu quebrar uma Constituição de Weimar, feita em 1929, uma Constituição alemã que traz umas garantias fundamentais para o povo alemão, e uma política nazista quebrou essa Constituição de 33 a 45. Acabou com o direito de defesa, digamos assim. O direito penal do autor, tu é punido pelo que tu é. Se tu é um negro, se tu é um judeu, ou se tu é uma pessoa com um gênero diferente, os homossexuais. Se tu não é nazista, se tu não é. Tu não é cidadão alemão, digamos assim. Então são 30 milhões de mortes, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? Com uma base discriminatória gigantesca, né? E eu estava num evento esse dia no judiciário, perguntei onde é que estava o judiciário nesse período. Se tinha uma Constituição de Weimar, como é que as SS podiam entrar na residência, mandar de busca e apreensão, prender as pessoas, matar, levar para campo de concentração sem uma acusação formal, sem devido processo legal? Cadê o judiciário? Nós temos poucos juízes na história levados aos tribunais alemães sendo responsabilizados pela omissão. Eu fico pensando muito sobre isso, porque o nazismo não começou na guerra. Ele começou décadas antes, nas cervejarias na Alemanha. Isso. O pessoal rindo, aplaudindo. E foi. E a coisa se repete, né? Na história se repete. E o homossexualismo na Alemanha deixou de ser crime em 65. Imagina. A reforma do Código Penal Alternativo, de 33 a 65, né? O direito de defesa do Brasil, ele teve na Constituição os princípios básicos de sonhos de todos, né? Devido ao processo legal, direito de defesa. E a OAB regulando a profissão através dos direitos da advocacia, que vem a ser o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, a Lei 8.906, de 94, que trata, através do artigo 7º, todos os direitos que tem um advogado na representação do cliente. Mas os princípios basilares é o princípio da ampla defesa, da garantia. E isso nós temos visto no Brasil nos últimos tempos com muita dificuldade. Nós temos dificuldades do advogado ter acesso a presos, nós temos tido advogados de ter acesso a processos, nós temos advogados com dificuldade de ter contato com o magistrado,
né? E a paridade de armas, que a inteligência também artificial pode trazer, que é um descompasso muito grande. Então, o trabalho da advocacia hoje é um trabalho muito complexo e difícil. Porque parece que tem uma verdade que se está se construindo num discurso que me preocupa muito, que o advogado está do lado da impunidade. O advogado não defende a segurança jurídica, ele defende a impunidade de um agente que está sendo acusado. Na área criminal, por exemplo, nós somos às vezes taxados, e as redes sociais dizem que o advogado é um bandido junto com a pessoa que está fazendo a sua defesa. É quase coautor, não né? é? Então a advocacia ela perdeu um protagonismo que Sobral Pinto, né? Raimundo Faoro, da importância da advocacia. Onde, quando se falava de um advogado, era respeitado. Hoje, né, por N motivos, falha nos cursos de ensino jurídico. Hoje, encontrei uma professora esses dias, estou indo para dar aula, não vou dizer o lugar, mas eu pedi para ler 10 páginas, os caras já ficaram reclamando. 10 páginas de um texto. Né? Então, assim, as pessoas não estão mais preparadas. Advogado que gosta de ler, não... elas não estudam, elas não se constroem, elas não têm um juízo. Então, ela ficou muito complexa a profissão na matéria cultural, na matéria de poder argumentar. E ainda com a inteligência artificial agora, nas pesquisas, então ela vai trabalhar e vai nos tirar digamos, o exercício do raciocínio na construção de peças, né? Então, a essência da advocacia, ela, pelo desconhecimento, muitas vezes o advogado não conhece os direitos e acaba sendo atropelado pelo Estado, que eu digo Ministério Público, juiz, polícia, etc. Outras vezes, quando ele quer ser combativo, ele é taxado de desacato, né? Eu digo, o advogado não desacata, ele argumenta. Se ele vê alguma ilegalidade, ele está argumentando. E aí isso é visto como desacato, vai acabar preso. Esse dia, quando estava na presidência da Comissão Nacional, fui a Batatais, um advogado que foi agredido porque tinha um policial civil fazendo uma busca e apreensão no meio da tarde, sem mandato, sem nada. E ele foi chamado pela família e falou: não, o senhor não pode entrar, cadê o mandato? Que mandato? Sai da minha frente, está atrapalhando. Não, o senhor não pode entrar. E aí ele apanhou chutes e pontapés. Nossa, idade média mesmo, né? E fui lá fazer o desagravo. Tinha quase 2.000 advogados em volta da delegacia. Foi uma coisa linda. Claro, triste o episódio, mas a reação institucional da OAB São Paulo, de mobilização da região, isso é um desagravo. E o policial foi afastado, enfim. Então tem desrespeito, vai no presídio, tu fica horas, sabe? As pessoas não consideram o advogado como um ser essencial constitucional, ele tem que fazer valer isso. E isso tudo reflete nos direitos de defesa. E nós temos tido coisas no Supremo Tribunal que nós temos lido, né? Temos visto os advogados preocupados de ter acesso aos inquéritos, advogados que têm 14 dias para fazer uma resposta à acusação de um processo que ficou investigado 2 anos e tem mais de 25 mil páginas. E que ele não tem acesso a todas as 25 mil páginas. Sim. E a OAB agora, o presidente Beto Simonetti se posicionou de que tem que defender os direitos das prerrogativas. Mas continuam os problemas. O Supremo, tu vai ter um inquérito da fake news que nós temos lá no escritório. Eu só consigo ter acesso indo a Brasília, porque ele não está no mundo virtual. Porque o senhor Alexandre de Moraes... do fim do mundo, que a gente chama, porque não acaba porque o senhor Alexandre de Moraes não quer botar na rede social, tem que vir aqui ver partes daquilo que interessa. Então você não tem acesso a isso. Isso repercute, dá efeito cascata no tribunal, dá efeito cascata para o juiz de primeiro grau. Desmotiva, né? Desmotiva a advocacia. Porque... Então fica uma luta tensa, tudo é tenso. Sim. Quando deveria ser uma coisa natural. Né? Os advogados, né? Fiz esses dias um júri, né? Fazia muito tempo, em virtude da questão de política de ordem, fiquei afastado do júri, mas fiz muito. Então a gente vê assim que dá para fazer um trabalho, que dá para poder de alguma maneira tratar com respeito, né, o promotor, o advogado, que faça uma essência importante. A gente vê muitas vezes brigas em vez de se discutir o pano de fundo que é. Então que meio que vulgarizou, e as piadas portuguesas ou brasileiras ou gaúchas sobre advogado existem, né? O advogado é para tudo, né? E nós perdemos uma essência assim da importância, talvez num cenário, digamos assim, tão caótico, que
talvez precise muito mais do advogado hoje para defender a segurança jurídica, né? Do que propriamente dito assim a questão da essência, né? Da representatividade que tem o advogado. Eu estava lendo a sentença, por exemplo, que absolveu o Daniel Alves. Esse caso agora de estupro que ele foi condenado, e eu vi a sentença, li aquela sentença do Tribunal Constitucional espanhol, e como eles dão valor à presunção da inocência. Porque hoje no Brasil nós temos um procedimento que a palavra da vítima conta, 100%. Mas se há dúvidas, prevalece a palavra da vítima. Esse tribunal foi o contrário. O processo, pelo acórdão que eu li, que são 41 páginas, denso de provas, de enfrentamento de tudo que foi feito o processo, eles encontraram mais dúvidas do que certeza sobre a responsabilidade dele. E pontuaram isso. E no final, reduzindo a participação do advogado, demonstrando a essência do ferimento máximo da presunção de inocência, que é um direito fundamental, que tem a ver com a liberdade, e o tribunal foi firme. Nós defendemos aqui a liberdade e as garantias constitucionais. Interessante. É interessante. Muito profundo. E falam por que nós somos exigentes numa sentença condenatória na análise? Porque ela pode retirar a liberdade de uma pessoa. Se ela tiver todas as condições para isso, ela será chancelada pelo tribunal. Sim, o juiz tem que ser o primeiro a analisar isso e absolver quando, né? E não interessante aquela... isso, né? Então, Nossa, como é diferente trabalhar num tribunal assim? Sim. muito. Mas ali tem a Revolução Francesa, Pois tem o Franco, Sim. tem Churchill, é. tem várias Churchill, lutas, né? Tem Churchill. tem várias É lutas outra históricas, né? coisa. Que é um Sim. povo diferente, né? É verdade. Eles tratam isso, né? Com seriedade. Nós estamos perdendo. Mas como o senhor Isso. disse, né, a gente já teve o Sobral Pinto, né, que inclusive dá o nome para a Comissão dos Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Sul. Eu fico pensando onde é que estão Os novos. os nossos Sobrais atuais Pintos, Sobrais Pintos aí, porque olha, é hoje- o momento, hoje nós estamos órfãos. estamos órfãos, não tem De liderança, assim, né? O Sobral Pinto foi convidado para ser ministro do Supremo e ele não aceitou, dizendo que como ele poderia aceitar se ele ajudou o candidato a se eleger presidente. Essa passagem eu não lembro. Eu lembro, não sei, a história, né? Que ele sendo conservador, capitalista, católico praticante, ia na missa, ele defendeu gratuitamente Luiz Carlos Prestes, o maior comunista conhecido do Brasil, gratuitamente. Então eu fico pensando, acho que a gente vai perder o canal daqui a pouco, mas eu fico pensando, não tem como não falar, até me arrepio, sabe? Porque isso é essência advogada, né? Não, Ele defendeu gratuitamente um oponente ideológico de Do tudo sistema. aquilo, do oponente sistema. Ele alegou a lei dos maus tratos animais, né? Não foi? Na Isso época não também. tinha legislação. Não, é um águia, né? Rui Barbosa, então. Foi Barbosa, eu fico pensando, nossa, tudo arrepiado. Só de me lembrar. O Rui Barbosa, eu tenho uma obra dele que é Comentários à Constituição de 46. Ah, já. Uhum. Caríssima. Tu lê aquilo, o porquê da liberdade. E aí tu vai lá buscar a essência disso. O que está faltando é dedicação. O que está faltando e que nós nos perdemos, e eu vou falar uma coisa muito séria, talvez as instituições devessem cobrar do judiciário mais. Claro, toda vez. 100%. Tudo. Sim. No sentido, tudo que eu digo no sentido de fazer a justiça dentro do critério ético. Acho que nós aceitamos muitas coisas. Estamos pagando um preço muito alto. Não vai acabar Agora. bem, né? Não. Então, as instituições, a sociedade civil, o Ministério Público também, de alguma forma, né, não vê essas coisas, é um defensor no fiscal da lei, né? Então, são pensamentos e ações institucionais de acordo com o interesse. E é o cidadão que está tendo prejuízo, né? Então, se o Alexandre de Moraes voltou atrás da pena de 14 anos, que está em julgamento, que teve uma repercussão, não teve uma pressãozinha, ele voltou atrás. Se tivesse uma pressão maior em cima disso aí, que não é uma pressão pela ilegalidade, sim pela
legalidade. Sim. Se o povo soubesse o poder que tem, né? É. Que poderia ter, né? Nem vou Representatividade falar, da advocacia Nem vou no falar parlamento. porque parece que a gente está querendo... Instigar. Instigar, mas Não, não não é. é. Tô falando questão de garantia penal Não, constitucional. Não, é a Tá Constituição. Tá na Constituição. Nós não temos no parlamento representantes disso. Me parece que fica uma discussão de eu sou A ou eu sou B. E ninguém é da Constituição. Sim. Exato. Então nós não temos isso no parlamento também. Esse debate franco e aberto. Então, alguma coisa está fora da ordem. Como dizia Caetano Veloso. Se as autoridades, se os advogados soubessem as suas atribuições Sim. e se fizessem valer delas. Nós tivemos homens importantes aqui. Justino de Vasconcelos. Sim. Lutou contra a ditadura. Vivia mais nos porões do DOPS do que na OAB. Foi buscar Lília Se Liberte no Uruguai. E se não teve advogado gaúcho morto na ditadura, muito por causa dele. Exato. Pô, mas tem um histórico gigantesco de Que advogado. Evandro Lins, Justino de Vasconcelos. Na década. Nós temos o Raimundo Faoro. o Raimundo Faoro, Evandro Lins e Silva. Gaúcho, né? O Faoro é gaúcho. Evandro Lins e Silva. Evandro Lins e Silva. Grandes nomes, assim. E hoje Não, eu fico a gente perplexo. tem visto, assim, eu não posso imaginar porque não tem uma suspeição desde do mensalão, do Toffoli, por exemplo. Lá atrás, né? Já, aí que tá. Quanto tempo já tá nisso? Anos. Tu entendeu? Então, como é que o ministro se dá por competente para julgar alguma coisa? Por exemplo, o Dino, que teve do lado do governo. O Supremo, não, ele tem condições de julgar. Sim, ali naquele dia histórico lá, que a gente não pode falar muito. Sim. Eu tava lá, aparece ele nas câmeras, como é que ele não se dá? Então vamos julgar, então não fica sério a coisa. Não, complicado, né? E aí a segurança jurídica está em risco. Total. Ricardo, nessa tua caminhada aí, tá? Tem algum caso, assim, que o direito de defesa prevaleceu contra todas as possibilidades contrárias? Tu te lembras? Eu tenho trabalhado ao longo desses 33 anos, né, de uma forma muito ética e tentando demonstrar muitas vezes que o fato pode ter duas versões e que a consciência, principalmente no júri, prevaleça. Eu sempre tenho dito para os jurados assim, eu sempre começo assim, uma dica aí, porque o jurado, ele não fundamenta, ele só decide. Com base no que o promotor diz, o que o juiz diz. E eu digo para eles assim, os jurados, eles não têm essa atribuição de fundamentar a sua decisão. Mas só tem uma coisa muito pior que o juiz, digo para eles, isso, que é a consciência de vocês. Vocês vão sair daqui e a consciência vai estar junto com vocês, vai dormir, vai acordar. Então, se um julgamento para condenar alguém, tem que ter certeza para não cometer um erro de condenar um inocente. E essa consciência só vocês carregam. O meu trabalho é demonstrar aqui de que a acusação não é como ela está dizendo. E vocês vão decidir, não é eu. A consciência de vocês que vai levar vocês, que vai estar acompanhando vocês e cobrando sempre isso. Se eu tô no conselho de sentença, já nem dormia de noite. Acho que eu ia tomar. Eu não sei o que eu ia fazer. Então é muito difícil, porque as pessoas acham que às vezes ser jurado é ter poder, mas é complexo. O direito de defesa, o advogado tem que estar muito preparado para conhecer bem toda a sua prerrogativa. Conhecer bem os princípios constitucionais. Conhecer bem as regras do Código de Processo Penal e o que materializa isso, que é o Código Penal. Isso dá a base de argumento para exercer o direito de defesa. Né? Com o fato que vem de lá e transporta para dentro desses conhecimentos, ele consegue, através da sua experiência, levar ao jurado, ao juiz, a sua forma de ver dentro da sua convicção. Há casos em que não há absolvição, mas há casos que pode ser desclassificado, há casos que pode ter a aplicação de uma pena justa. Então o advogado ele não vai ali buscar impunidade, vai defender a segurança jurídica. Então o direito de defesa é exercido quando a gente tem essa convicção. Agora ele pode ser atropelado dentro de um autoritarismo. E o nosso tribunal maior, que é o Supremo Tribunal Federal, tem dado exemplos, digamos assim, de não respeito aos direitos plenos de defesa.
como o acesso do advogado com tempo hábil para análise da peça acusatória. Então fica um julgamento autoritário, sem que o exercício seja pleno. Principalmente nesse tema envolvendo essa questão chamada democracia, risco à democracia, o inquérito fim do mundo. Então, isso pode também ser atropelado nas instâncias de primeiro e segundo grau, mas o advogado ele não pode desistir disso, ele tem que ir levando e encaminhando. Porque nós temos juízes bons, temos. Sim. Desembargadores ótimos. Não vamos generalizar isso jamais, né? Mas o efeito cascatas muitas vezes pode gerar essas questões conflituosas, né? E aí o advogado ele tem que ter a paciência, ele tem que ter a tranquilidade de demonstrar isso e não ir para o fronte de guerra, porque daí vira o bate-boca, o desrespeito e o que é o mais importante que está por trás, que é exercer esse direito de defesa, ele fica esquecido. E o advogado fica com a pecha, o promotor, né? Como tem caso aí, promotor batendo advogado querendo ir para a briga com o promotor. Não dá, não. Não, ali não é o momento. Sim. Tem que sair, tem que esquecer a ideologia e tem que pensar no processo. Na causa. Na E exercer o direito de defesa é difícil, porque tu tem uma mídia, muitas vezes, contra, né? E essa decisão da Espanha foi muito interessante, porque diz que a mídia contamina a questão social. E os embargadores, os juízes da coisa, como é que essa mídia pode pré-julgar isso servir de base para uma sentença condenatória? Que me parece que foi esse caso da juíza pressionada pela mídia, pelo caso concreto midiático. Transpassa esse direito de presunção de inocência. Veja só que coisa profunda isso. A coragem. Aí tu tem que lutar contra o sistema. Tu tem que se indispor, né? E aí isso pesa muitas vezes, né? Para as pessoas que são juízes, promotores ou advogados. Mas o advogado ele não pode ser... ele não pode aceitar as coisas, mas para que ele combata isso tem que ter esse conhecimento todo. Perfeito. E tu, quando foste presidente da OAB, né, tomaste várias iniciativas sobre isso. Tu lembra? Tu pode pincelar algumas, assim, na questão do direito de defesa? Principalmente na pandemia, né? Os acessos aos inquéritos policiais, aos acessos que tiveram aos processos, a questão virtual, a questão do tempo, digamos assim, diverso para que tenha ao advogado condições de poder analisar. Então a gente trabalhou muito essa questão de capacitação da advocacia através da Escola Superior de Advocacia. Nós tivemos quase 200 mil alunos na pandemia para capacitar as reformas do Código de Processo Civil, as reformas da lei previdenciária. Nós educamos isso, né? Então isso serviu muito de ferramenta para que esses advogados pudessem exercer seu trabalho. Claro que a OAB não atinge a todos os advogados, né? Nossa instituição ela não tem esse poder de pegar os 100 mil advogados. Tem advogados que até hoje pensam que eu sou presidente da ordem, me encontro na rua. Ah, presidente, bom trabalho, você está fazendo um belo trabalho. Ah, mas faz 4 anos que eu saí da ordem, sabe? Né? Então, é a pessoa que não se informa, né? Colegas não. Em outros casos, fico feliz de ainda encontrar muitas pessoas e reconhecer o trabalho que foi feito, né? Pela gente, né? Nesses 6 anos que tivemos à frente da ordem, né? Então a ordem ela tem uma ferramenta. A ordem não é só para inaugurar sede, a ordem não é só para fazer churrasco, a ordem não é só para encontrar amigos e bater papo. Ela tem que se posicionar. E eu vejo que algumas posições deveriam ser feitas e não são feitas. Então isso prejudica algum ponto prejudica a advocacia. E em tempos de polarização, né, e julgamentos midiáticos, vamos dizer assim, como é que o advogado criminalista, né, pode trabalhar para resgatar essa confiança da sociedade no direito de defesa, né? É outra pergunta complexa, né? Porque tu tem uma sociedade contra, tu tem uma mídia contra e tu tem aquilo que a gente não quer, um pré-julgamento. Então tu já entra desfavorecido dentro de um julgamento. Então, quanto mais esse julgamento for mais célere, é pior porque tu não tem um tempo de oxigenação para as coisas sentarem. Sim. Por isso que às vezes o processo também tem um tempo de amadurecimento, para que a gente possa poder fazer um trabalho perfeito, né? Então o direito de defesa é muito prejudicado com essa questão midiática, com essa questão do fato. Nós temos N exemplos no Brasil de
de ter condições de um pré-julgamento de pessoas que depois se comprovou que eram, né, digamos assim, inocentes, não praticaram o crime. Em São Paulo, aquela creche que os donos da creche estavam sendo acusados de abuso, pegaram, quebraram toda a creche, ficaram presos 1 ano e meio e no final do processo foram absolvidos das acusações, digamos. Imagina. Em primeiro grau. Não, eles ficaram 1 ano presos, olha o detalhe. Daí eles Destruíram saem da prisão, eles não tinham emprego, né? Não então, tinha quanto nada. tempo durou Não botaram a fogo. prisão das pessoas? Fica Não pensando. recupera mais. Não recupera. Tem um livro, tem um filme que eu não me lembro o nome do filme, de um advogado americano que ele começou nos Estados Unidos a fazer uma campanha de ONG para analisar os casos de pessoas que já estavam no corredor da morte pela sentença e transitado, julgado, enfim. E aí, os Estados Unidos têm uma emenda constitucional que determina que, nesses casos, até o último momento, pode ser provada a inocência. E virou um filme isso. E esse filme, infelizmente, ele provou que o cara é inocente, mas ele permaneceu e foi executado. Mas dali gerou que ele criou uma ONG, que é hoje reconhecidíssima, que é o Direito de Defesa, e já evitou 37 pessoas no corredor da morte. Imagina. Porque ele provou que não estaria naquele momento, em circunstâncias assim que desqualificariam, né, a essência da ação criminosa, porque poderiam condenar um inocente. Então, pela vulnerabilidade do direito de defesa, pela falta de preparo do direito de defesa, pelas pessoas carentes que não têm uma defesa técnica qualificada, diferente das pessoas que têm condições de pagar um bom advogado, e essas pessoas que não têm condições moram em lugares diversos, eles são fragilizados, a advocacia é fragilizada, ela não é, digamos, respeitada como tem que ser. Há advogados que estão em periferias e são tratados muito mal pela polícia, etc. tal, no acompanhamento do cliente, né? Então, tudo isso é uma luta diária que o advogado tem. A questão midiática pior ainda, né? Por exemplo, o troço da Neo Office. Vamos trabalhar lá. Olha o que foi isso midiaticamente, mundialmente. Olha o prejuízo, digamos assim, agora absolvido. E bem absolvido. Não foi uma sentença foi uma sentença que enfrentou o tema. E aí tu pode dizer que coragem do tribunal, né? Toda a mídia, né? Tem o tema da mulher, da violência à mulher, né? E que o tribunal trabalhou bem isso, né? Não é só a palavra da mulher, tem que ter circunstâncias. Sim. E tem que ter. Claro que tem. Tu tá entendendo? E aqui no Brasil hoje vale muito a palavra da mulher. Ah, eu fui estuprada 30 anos atrás. Ah, tanto que a prescrição começa a contar no dia que ela veio e deu a notícia, quer dizer, que os 30 anos que pode ter acontecido, pode, etc. Mas um caso de 30 anos, né, tem que analisar com tranquilidade para ver se aconteceu. Sim. Há casos de abuso? Sim. Se tiver elementos, se condena. Então, é uma luta, a gente sai de um pré-julgamento. E aí eu sempre vou dizer um conselho dos advogados, não se sintam já prejudicados. Ah, já está prejulgado, eu não vou me dedicar, eu vou só fazer o proforma. Não. Trabalhe e se dedica o dobro, né, para tentar ver isso. Porque a tendência do inquérito fica tendencioso. O promotor já fica mais focado e aí contamina a justiça, né? Sim. É difícil, não é? Ser advogado hoje é uma profissão nobre, advogada. A mulher advogada, então, ela tem dificuldade tripla. Ela sofre preconceito, ela sofre assédio moral, ela sofre assédio sexual, né? E ela não consegue, muitas vezes, exercer uma profissão. Hoje as mulheres estão indo a presídios, coisas que não há algum tempo atrás não iam. A advocacia criminal hoje tem várias mulheres advogadas trabalhando por esse direito de defesa. Então, ela tem essas barreiras todas, né? A mulher. E essas viagens que eu fiz, né? Muitas violações de prerrogativas da mulher, desrespeitos, desde agressão física, enfim, coisas complexas, né? E que a instituição e a própria pessoa, para não ficar sozinha, tem que fazer esse papel e faz dentro de uma comissão de prerrogativas, nesses casos pontuais de prerrogativas, né, atuais, assim, reais. Mas nós temos vários problemas. Então, a advocacia não é, como dizia o seu próprio Pinto, não deve ser uma profissão de covardes. Mais do que nunca agora, né? E o poder econômico influencia um pouco nisso, né? Quem tem o poder econômico poder pagar um advogado, porque esse advogado se preparou, ele estudou uma boa universidade, ele fez um bom doutorado, mestrado, enfim, etc. Então ele pode dar uma condição maior. Mas tem muitos
essências de base de faculdades ainda que estão muito a desejar, sabe? E a OAB também teve um papel também de não lá atrás, há 20 anos atrás, no MEC, bater na porta assim, esses cursos não podem estar andando. Ah, pois é. Eu já ia te comentar isso. Ainda segue, né? Segue. Nós temos 14 faculdades de Direito em Porto Alegre. Em Porto 14 Alegre. em Porto Alegre. Pessoas, estudantes. Só lamento. A É verdade triste. é dura. Falei com uma professora recentemente Não assim, tem. eu Não não tem. posso pedir para ler. Porque isso é uma Meu crítica. Deus do céu. Ah, tá louco. Mas considerando esse momento, a gente está se encaminhando para o fim. O que ainda tu acha, assim, aquele recado final, o que pode ser feito em relação ao direito de defesa? Vamos esmiuçar isso, bater nessa tecla, porque o momento se faz necessário, né? Lutar contra um sistema autoritário é muito complexo. Porque o sistema autoritário não está apenas dentro do judiciário. Ele está fora do judiciário, que é o cenário político disso. E quando entra no cenário político, a gente não sabe o fim disso. Não temos limites dentro da seara e do debate político. Então, tudo que for relativizado dentro do direito pela política, nós não vamos ter limites para isso. Perfeito. E isso atinge o direito de defesa, como nós estamos vendo nos episódios do Supremo Tribunal Federal. Né? E outros tantos pelo Brasil que o advogado aguenta calado e não denuncia. Né? E o corporativismo de promotores de justiça, que nem o advogado Alberto Zacarias Toron, da colega advogada que foi chamado de cadela por um promotor de justiça do estado de Manaus Me lembro. durante um júri. Ele se aposentou dos rendimentos. Não, E aí, não dá. o advogado entrou com a notícia crime contra o promotor na Justiça de Manaus. E até agora, todos os promotores de Manaus estão se dando por impedidos de analisar o caso dele. Que barbaridade. Então isso se chama sistema. O Toron falou isso. Eu estou com uma dificuldade gigante. Ninguém quer Pois é, tô analisar a pensando causa. na competência desse processo, e aí ele vai ter que subir o processo. Não, ele teve um CNMP, o CNMP afastou ele, tá, mas ele é agora uma pessoa que tem que ser responsabilizada pelo que fez. Exato. A aposentadoria compulsória não é um prêmio para ele. E mais, ele tentou a carteira da ordem E a OAB não fez de nada. Manaus. Não, a OAB fez porque a gente criou o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Ah, tinha que ser impedido. Que cara. aí ele fica durante 5 anos impedido de exercer o direito de advogar. Não, Cadastro perfeito. Nacional de Violadores de Prerrogativas. Ótimo. Que foi na nossa gestão, a gente fez a resolução no provimento do Conselho Federal e o regramento para isso. Mas então isso é o sistema. Então o direito de defesa dentro do sistema político é complexo. E o advogado ele não consegue equiparar a sua força, né, nessa questão de paridade de arma. Então é uma coisa muito complexa. Parabéns pela tua coragem de falar tudo isso. Não, porque... mas é verdade, é verdade. Mas se eu precisar de ti, né, professora? Não, é difícil, é complexo. Ai, não, é complicado, né? A gente Então, enfrenta aqui nessa plataforma. O direito de defesa sucumbiu aos sistemas políticos. Olha, gostei dessa nazismo. conceituação. Não. Nós tínhamos uma Constituição de Weimar espetacular. Quem lê a Constituição de Weimar, completou agora, tem uma obra coletiva de 2 volumes que trata detalhadamente como foi construída o Estado Democrático de Direito alemão e todos os direitos fundamentais baseados na Revolução Francesa, em Beccaria, enfim. E virou pó. Eu fico O perplexa Estado nazismo que arrebentou. a história se repete, né? Tem um historiador chamado Fukuyama, um japonês, ele Sim. diz, a história é cíclica, ela se repete. E muda de nome, né? De atores, de tempo e espaço. Mas as pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo, assim, ou como tu diz, não tão silentes, né? É triste, viu? É muito triste. Não sei o que vem por aí, não. Eu não mas vou dizer triste, é preocupante. preocupante. Alarmante. É isso aí. Mas, Ricardo, a gente queria agradecer muito
mais uma vez essa tua disponibilidade de estar com a gente aí. Na verdade, para mim que não sou advogado, então é uma aula aqui. Tava quase chorando já. Vou botar um Kleenex aqui no meio já. Na verdade... Ou preocupado. Não sei qual dos motivos. Mas eu acho que a gente aprende muito aí contigo e Obrigado. deixa aí o agradecimento aí, a tua disponibilidade de estar com a gente. Eu que agradeço poder participar mais uma vez, né, com vocês. E esse espaço é importante. Eu sempre disse na minha vida, né, que todos os espaços de comunicação, elas têm uma importância muito grande para a manutenção de vários princípios, entre eles a informação. E se a gente puder debater isso e não fazer um programa que diga que está tudo bem, que nós vamos seguir vencendo e vamos lutando e carregando e cantando, né, enfim, e não falando de coisas que têm que ser ditas, né, é ruim. E aqui a gente se sente à vontade, me sinto muito bem à vontade e de poder justamente trazer essas preocupações que possam servir de reflexões para que a gente possa melhorar um pouquinho, reduzir o índice de risco que nós estamos enfrentando, né, naquilo que a história assim quis que nós tivéssemos uma segurança jurídica, né? E essa segurança jurídica, quem dá é o advogado. Quem tem que retribuir isso é a justiça. E a gente, para se sentir seguro, o sistema tem que funcionar bem. E quando ele não funciona bem, né, como dentro da própria Venezuela, que virou uma ditadura, né, a primeira instituição que fechou na Venezuela foi a OAB. Eles fecharam a OAB. Não precisa fechar a OAB. Toma uma aguinha, Sérgio. Assim, para encerrar, não precisa fechar as portas da OAB fisicamente, fechá-las. Basta coabitar a OAB para o sistema. E a OAB fica com as mãos atadas. É verdade. Eu desejo que o espírito de Sobral Filtro, quem sabe, incorpore algum advogado brasileiro aí que pense na classe, que pense nos colegas, que pense no Brasil, né, gente? E toda segunda-feira, às 20 horas, a gente espera vocês com um episódio novo. Até semana que vem. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas experiências e preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até semana que vem, Lideranças do Brasil.